Vamos buscar a Deus antes de buscar o médico. Então nós vamos nesse momento nos concentrar a nossa atenção em Deus, no Senhor, entendendo que existe um Criador, né, de todas as coisas. Temos essa natureza que nos cerca, tudo está aqui à nossa volta, porque alguém criou, né? Nada é fruto do acaso. Então eu quero aqui ler um texto, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, diz assim: e alguns dias depois entrou em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo ajuntaram-se tantos que nem ainda muitos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que ele diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomou logo o leito e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus. Nunca vimos tal coisa. Amém? Amém. Aqui nós temos então um episódio que narra um momento quando ele está numa casa, não menciona a casa de quem era, mas ele estava lá e havia uma grande multidão reunida. E apareceram 4 pessoas carregando um paralítico, porque eles criam que Jesus poderia curar aquele paralítico. E a multidão era tão grande e que eles não conseguiram romper a multidão para chegar até Jesus. Então eles tiveram que subir no telhado, descobrir a casa e baixar o leito. Olha a trabalheira que deu. E eu fico pensando nessas pessoas que cuidam dos doentes, né? Cuidar do doente é algo que envolve amor. Você não cuida de ninguém se não houver amor dentro do seu coração, motivando, dando a você o combustível para você cuidar. Então aqueles 4 homens que cuidaram daquele paralítico, com certeza a motivação que estava por trás da ação deles era o amor por aquela vida. E eu fico pensando que todos que cuidam de doentes, além, vamos dizer assim, do ofício profissional, precisa ter amor para cuidar. Precisa haver fé, né, naquilo que faz. O que eu estou fazendo é importante e vai resultar em algo bom em favor desse doente. Então eu vejo que todos que cuidam de doentes têm que ter amor, têm que ter fé, têm que acreditar naquilo que faz e acreditar que aquilo que ele está fazendo vai trazer um resultado abençoador sobre a vida daquele que está sendo cuidado. Então eu vejo que cuidar de doentes também envolve esforço. Esses homens tiveram que abrir o telhado de uma casa, subir o leito, descer o leito. Então, muitas vezes cuidar de pessoas doentes vai requerer esforço, né? Nós estamos aqui hoje desenvolvendo um esforço comum, conjunto, cooperativo, né? E esse esforço precisa ser cooperativo. Eram 4 pessoas para carregar uma cama, uma pessoa só não carregaria, precisaria de no mínimo 4. Isso mostra a força da unidade, isso mostra a força da cooperação, isso mostra a força da união. Então quando a gente soma esforços, a gente consegue fazer mais. Eu sozinho faço muito menos do que eu com todos vocês juntos. A doutora Tayana sozinha faz muito menos do que com todos vocês auxiliando. Então todos nós temos uma função e a gente precisa saber fazer e desempenhar nossa função de forma cooperativa. Mas, finalizando aqui essa palavra, o que me chama a atenção é que quando o leito é colocado diante de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, ao invés de dizer ao paralítico: ó, receba a cura da sua enfermidade, a primeira coisa que Jesus falou para aquele homem é: perdoados são os teus pecados. Talvez aqueles 4 que levaram aquele homem ali falaram: nossa, mas a gente trouxe ele aqui para ser curado. E Jesus fala de perdão. Talvez muitos estavam ali pensando no material, no físico, mas Jesus chega e fala de perdão. Por que Jesus primeiro fala de perdão para depois ele falar da cura física? Porque ele quer nos ensinar que antes das coisas materiais
vêm as questões espirituais. Às vezes nós nos preocupamos demais com o nosso corpo, nos preocupamos demais com a nossa vida material e esquecemos que temos uma vida espiritual. Perdão vem antes de cura. Perdão vem antes de um corpo físico sarado. Então, eu sempre digo que adianta você ter um corpo são, mas uma alma doente. Alguém uma vez perguntou, se você alguém te cutuca e você sente a dor daquela cutucada, quem sentiu a dor? Foi o seu corpo ou foi sua alma? As pessoas ficam pensando, é o corpo ou é a alma? O corpo é a alma. Resumindo, é a alma. Porque se você pega um corpo morto e cutuca ele não diz nada. Porque o corpo sem a alma, ele não sente nada. O que faz o corpo sentir a dor é a alma que está dentro dele. Então, um corpo sem alma, ele não sente nada. Então, você não é apenas um corpo, você também é uma alma. E nós precisamos pensar na questão do perdão. Primeiro, o perdão que nós precisamos receber de Deus, que foi dado por graça em Cristo Jesus. Esse perdão faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós somos perdoados em Cristo Jesus e recebemos por graça o perdão de Deus, a nossa vida muda. Nós passamos a ter paz com Deus na nossa alma. Por que muitas pessoas têm dinheiro, têm fama, têm recursos nessa terra, mas não têm paz? Já pararam para pensar nisso? Às vezes tem pessoas que têm tudo. E a gente fala, nossa, a pessoa tem tudo, mas não tem paz. Porque a sua alma não tem paz com Deus, porque não tem o perdão de Deus. Então o perdão, ele traz paz no nosso relacionamento com Deus. A sua alma, mais do que coisas materiais, ela precisa ter paz com Deus. E a paz com Deus só vem através do perdão de Deus, dado gratuitamente através de Jesus Cristo. Então o perdão ele é sério, o perdão ele traz cura para a nossa relação espiritual com Deus, e o perdão traz cura nos nossos relacionamentos pessoais. Então quando você não perdoa alguém que você precisa perdoar, a falta de perdão na sua vida traz enfermidade. Nós temos uma médica aqui, mas eu já li vários artigos nesse sentido, de que a ausência de perdão gera enfermidade no corpo, gera enfermidade na alma, a pessoa se abate, a pessoa entra em estado de depressão, muitas vezes por causa de falta de perdão. Então, cura, corpo saudável é muito importante, é importantíssimo, mas vida com Deus é essencial, e o essencial ele tem que vir antes do que é importante. Então, cuidar do corpo, cuidar da saúde física é muito importante, mas cuidar da alma é essencial. Então, eu quero deixar essa palavra para todos nós, porque ela cabe para todos nós aqui, nessa manhã. Que realmente a gente possa buscar em Deus essa conexão de fé em Cristo Jesus, que vai trazer não somente cura física, mas cura para a nossa alma e paz para a nossa alma, na nossa relação com o Criador. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Querido Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui nesta manhã, queremos te agradecer, ó Pai, por essa equipe, ó Deus do Hiperdia, que está aqui nessa manhã, a médica, com os demais profissionais da área de saúde, que estão aqui, ó Deus, para atender a população, a comunidade. Queremos te agradecer, ó Pai, pelas pessoas que estão aqui e que vieram aqui para buscar, ó Deus, assistência, ó Deus, médica para a sua saúde, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a todos, tanto aqueles que vão servir, como aqueles que serão servidos, por tudo que estará sendo feito aqui. Abençoa, meu Pai, também o café da manhã que foi preparado por cada pessoa que se dispôs a fazer isso, ó Deus, nessa manhã. Abençoa, Pai, todo o alimento que será, ó Deus, servido daqui a pouco, e abençoa o trabalho dessa manhã que será realizado aqui, Pai. Colocamos tudo nas tuas mãos e desde já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Tenha um bom dia.